3,6 milhões para a empresa que nem funcionário ou sede tem. 4,6 milhões para tal Casinha Games. Nova comissão de análise de projetos. Lei Paulo Gustavo. O que anda fazendo a nossa Secretaria Especial da Cultura? Salve, salve arteiras e arteiros, mais um vídeo do canal chegando hoje para falar um pouco do nosso antigo Ministério da Cultura que foi extinto pela família Bolsonaro e também virou a Secretaria Especial da Cultura. O que ela anda fazendo pela cultura do país? O que a gente acaba ouvindo recentemente são algumas novas propostas aí de investimento de 3,6 milhões, por exemplo, em uma empresa responsável por fazer a obra no Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro. Essa empresa que foi contratada sequer possui sede, sequer possui funcionários e foi contratada com dispensa de licitação. Sem contar que a presidente dessa empresa, Eireli, né, que é a única sócia da empresa, Daniele Nunes de Araújo, recebeu o auxílio emergencial da Covid-19 no ano passado e agora é dona de uma empresa que recebe o aporte de 3,6 milhões do governo federal para fazer essa obra no Rio de Janeiro, sendo que é uma empresa da Paraíba. Para variar, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, diz que isso é uma grande fake news e que ele não assinou nada. Mas se ele não assinou nada, como sai a portaria no Diário Oficial com o nome dele? Difícil de entender uma empresa sem funcionários, sem sede e ser responsável por uma obra, sendo que a sua própria sócia única recebeu auxílio emergencial em 2020. Sem contar da tal Casinha Games, né? Que ninguém sabe explicar o que é, porque não tem nenhuma informação em lugar algum, a não ser uma reunião com o filho 04 de seu presidente Jair Bolsonaro, que fez uma reunião com Mário Frias para discutir o futuro do e-game no Brasil. Claro, o Brasil é um grande desenvolvedor de e-games. Então, essa reunião é a única coisa que a gente sabe desse projeto, que foi também de uma empresa inventada, como muitas que parece que foram inventadas para diversos ministérios, na calada da noite, para receber aportes milionários do governo federal. Já é conhecido que esse projeto dessa Casinha Games é de Jair Renan Bolsonaro, outro filho do Bolsonaro, chamado de 04, ele deve ser cabo ou soldado, não sei, né, 04. E ele acabou recebendo aí esse aporte de 4,6 milhões, também sem licitação, para a criação dessas Casinhas Games. Quando eu vi uma entrevista dele, eu não lembro exatamente em que canal, em que site, em que vídeo, dele explicando um pouco, ele não conseguiu dar nenhuma explicação, né? Acho que quando a gente gagueja é porque a gente está tentando entender o que a gente tem que falar ou tentando inventar o que a gente tem que falar. E a única coisa que ele falou é que é para instrumentalizar jovens de baixa renda. Porque o que a gente percebeu na Covid é que o jovem de baixa renda, ele tem um grande acesso à internet, por isso eles até hoje fazem aulas online, porque o futuro da baixa renda no Brasil é viver online com a internet linda e maravilhosa que a gente tem nesse país, que funciona muito bem em espaços públicos, inclusive de graça, né? A gente não precisa pagar a internet, ela é barata aqui no Brasil, ou não se paga, né? Então, muitos lugares são grátis. Então, eles podem acessar ali com o seu smartphone de 15 mil reais, qualquer jovem de baixa renda tem, e pode desenvolver e-games para o Brasil. Boa, eu não tinha pensado nisso. E sem contar que também na última sexta-feira, dia 26, novos membros da comissão do Fundo Nacional de Cultura são responsáveis pelas análises dos projetos. Essas pessoas, que eu vou citar os nomes, eu vou ler aqui, são eles: André Porciúncula, secretário nacional de Fomento à Cultura; Felipe Pedre, demitido recentemente da SECOM; Hélio Ferraz e Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares; Felipe Carmona Canteira, Letícia Dornelles e Alex Braga Muniz, presidentes da Ancine, entre outros. Eles foram nomeados como parte da ala radical bolsonarista, que chegam como reforços à guerra travada entre Mário Frias e o setor cultural. Só para citar um caso próprio aqui, a gente teve um projeto na Lei Rouanet enviado ano passado, aprovado em março, com período de captação habilitado até setembro, né? E aí a gente tenta entrar em contato com a Secretaria Especial de Cultura, né, que não é mais ministério, e ninguém responde. Agora, se todo mundo que trabalha com Lei Rouanet sabe, né, e o nosso era para fazer apresentações, circular com espetáculo, só isso.
É um projeto de, acho que 500 mil, 700 mil, uma coisa assim, para viajar pelo Nordeste e Minas Gerais. 700 mil. Se a gente teve 7 meses de captação, sendo que se sabe que o projeto geralmente se capta entre novembro e dezembro, porque é quando as empresas fazem os aportes. Por que o nosso projeto só teve período de captação de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro? 9 meses. Quer dizer, os meses em que eles fazem o aporte, simplesmente o nosso projeto ficou inabilitado. E duvido que o nosso projeto seja o único. Sem contar que esse próprio secretário especial de Cultura, Mário Frias, essa eu não sabia. E vou deixar todas as fontes aqui, daqui a pouco eu vou citá-las. Porque tem que dar o crédito para quem faz informação séria, né? Mário Frias responde por 2 inquéritos por assédio moral. Servidores relatam serem constantemente tratados aos gritos e de forma ofensiva, além do fato de o secretário exibir em ambiente de trabalho uma pistola 9mm na cintura, impondo um clima de medo e abusos contra os funcionários da pasta. Né? 04, 03, 02, 01, né? É esse o futuro da nossa cultura no país com esse governo que a gente leva. Enquanto isso, no Senado é aprovado a Lei Paulo Gustavo, que, segundo Mário Frias, jamais passará, porque isso é contra a lei, que exatamente é para ser um auxílio emergencial para aqueles que mais precisam da cultura. Vide o que aconteceu com a Lei Aldir Blanc aqui em São Paulo, não só em São Paulo, pelo Brasil inteiro. Quantas pessoas não morreram de fome, não entregaram suas casas por um auxílio emergencial, que não foi de 4 milhões, né? Não foi de 3,6 milhões sem licitação. Foram através de editais e de cadastramentos, onde algumas pessoas burlaram sim, né? Mas a gente não tem como ter controle porque não há fiscalização no país. Mas muitas pessoas, como nós, e acredito que muitos aqui que participam dos movimentos na cidade de São Paulo e entre outros também aí pelo Brasil afora, fizeram um trabalho sério de criação de cultura, reconhecimento da identidade cultural do Brasil, sem a imposição, sem armas na cintura, sem guerra travada contra nenhum setor. Acho que é isso que a gente precisa, um pouco menos de guerra e um pouco mais de sensibilidade para que a cultura, que volta a ser presencial, e a gente fez uma apresentação ontem, chegue em pessoas carentes, como a gente viu ontem no Sesc Campinas, como as pessoas estavam sedentas por uma arte presencial, que há mais de 1 ano e meio não é feito nesse país, por uma guerra imbecil de políticos do governo, estado e municípios, federal também, quando eu digo governo, para ver quem é o melhor no combate à Covid. Porque antigamente a gente tinha a época de eleições, onde todo mundo fazia as suas campanhas. Agora estamos fazendo campanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o processo de governo, né? A gente já vê os presidentes, os futuros candidatos a governadores aí já fazendo campanha. Isso é ridículo, porque enquanto isso a gente volta a ter a possibilidade de lockdown no Brasil, com um monte de festa de ano novo cancelada, com carnaval já cancelado, e como disse aqui o prefeito de São Paulo, ainda é muito precoce, né? Falar no cancelamento do carnaval, é lógico. Tá tudo muito lindo aí pela rua, ninguém tá com medo de morrer de Covid mais. Enquanto isso, a gente viu que ela foi aprovada no Senado a Lei Paulo Gustavo, e a gente fica torcendo aí porque agora ela tem que passar pela Câmara para depois ser sancionada pelo Executivo. Em breve a gente vai fazer uma live aqui no canal para discutir com mais calma essa Lei Paulo Gustavo, porque se ela não é o caminho para o Brasil, com certeza 8,2 milhões sem licitação para empresas que não existem, ou empresa de filho de presidente, esse não é o futuro da cultura do país. Então é isso, galera. Fique ligado que assim que possível a gente volta aqui com uma live sobre a Lei Paulo Gustavo para a gente entender um pouquinho melhor o que ela é, a diferença dela para a Lei Aldir Blanc, para a gente discutir juntos ao vivo com informações a favor e contra, porque vivemos uma democracia, mas temos que respeitar sempre as opiniões diversas e não tratá-las com imposição e assédio moral, e seja lá o que for, porque aqui a gente vive em comunidade, a gente tem que não ser igual a todo mundo, mas respeitar as diferenças. E vendo essas coisas das pessoas que impõem o que deve acontecer no Brasil, que fazem que através da força as coisas cheguem e esquecem do amor, me fez lembrar de uma frase que o grande mestre vivia dizendo: se para cada pessoa que me ama eu tivesse R$1, hoje eu teria R$1, não é, mãe? Nos vemos no futuro, tchau!